Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60, até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que lhes foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. 29 de janeiro, quarta-feira. O Evangelho de hoje, Jesus vai nos falar sobre a Palavra de Deus e a relação com o coração de cada um de nós. A nossa acolhida, a forma com que recebemos, acolhemos e vivemos a Palavra de Deus. E também a forma como que refletimos essa palavra de Deus no nosso dia a dia. Ele compara alguns terrenos, o terreno pedregoso, o terreno onde as coisas não são profundas, o terreno onde a profundidade acolhe plenamente essa palavra de Deus, que dá um sentido pleno à vida. É necessário que nós tenhamos em nós um minuto de reflexão onde nós possamos analisar qual seria o terreno do meu coração. Qual é o terreno preparado da minha vida para acolher a palavra de Deus ou de que forma eu tenho acolhido essa palavra de Deus? Tem uma frase que foi escrita numa Bíblia jovem, em que foi encontrada, em que ela dizia: A minha Bíblia viu a minha alegria, foi banhada pelas minhas lágrimas. É o meu inestimável tesouro. Vivo dela e por nada no mundo me desfaria dela. A nossa Bíblia ela deve acompanhar no transcorrer de toda a nossa caminhada. É nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de tristeza, é o tesouro da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é esse grande tesouro que trazemos em nosso coração. Ela é a luz da nossa vida. Não podemos trilhar outro caminho na vida que não seja o caminho ao qual Deus nos aponta diariamente na nossa vida. Deus nos concede a luz e nos concede o caminho. E Deus, no nosso coração, faz com que nós possamos refletir sobre esse caminho em cada momento em que os nossos passos o perfazem. Em cada momento que os nossos passos vão compondo a escritura da nossa própria vida.
Abrindo-nos a palavra de Cristo, acolhendo o seu evangelho, cada membro da igreja será também fecundo na sua vida cristã. Papa São João Paulo II nos fala isso. E a cada dia, quando nós acolhemos essa palavra de Deus, nós também nos tornamos fecundos para os outros, fecundo na vida cristã, porque a nossa vida se torna um luminar da vida dos nossos irmãos. A nossa vida se torna, cada um dos nossos irmãos, um exemplo pleno de como viver a paz interior, como vivermos a presença de Deus, a nossa capacidade de distinguir as coisas, a capacidade de distinguir o que é bom e o que não é bom. A palavra nos transmite a forma também com que nós possamos acolher e vivenciar com os nossos irmãos. A palavra de Deus faz um caminho dentro de nós, diz Papa Francisco. Nós a escutamos com os ouvidos e ela passa ao coração. Não permanece nos ouvidos, deve ir ao coração. E do coração passa às mãos e às boas obras. Este é o percurso que faz a palavra de Deus. Dos ouvidos ao coração e às mãos. Aprendamos essas coisas. Assim, essa palavra ela passa no sentido de ouvirmos, acolhermos, deixarmos essa palavra de Deus guardada no nosso coração, germinar essa palavra de Deus para que substancialmente ela dê os seus frutos. Os frutos que passam por todas as nossas virtudes. As virtudes cristãs, onde nós vivemos essa presença efetiva de Deus no nosso dia a dia. Preparemos sempre o terreno do nosso coração, deixemos o nosso coração, nosso terreno sempre pronto, a cada dia, a colher a boa nova que Deus semeia no coração de cada um de nós. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.